Revisão, ó, teoria cinética dos gases, lei de Charles, transformação isobárica. Quando eu digo transformação isobárica, eu estou dizendo iso de igual e bárica de pressão, pressão constante. Lembrando, quando eu estou falando de teoria cinética dos gases ideais, eu só tenho volume, temperatura e pressão como variáveis. Por quê? Porque eu não levo em consideração a massa molar. Lembre que eu estou falando de um gás hipotético, legal? Então, vamos lá? E de novo, só para lembrar, de vermelhinho, eu tenho as moléculas dos gases, trazendo o fator micro para o macro. No entanto, queria lembrar que o intuito é só linkar a inteligência visual com a inteligência auditiva. Na relação química, a gente não pode certificar que é desse jeito que está aqui, mas o intuito aqui é tentar assimilar o conceito da melhor maneira possível. Então, ó, eu tenho uma temperatura de 223,15 aqui, que está em Kelvin, quando eu estou falando de isobárica, a temperatura é em Kelvin, e que está promovendo esse grau de agitação, essa temperatura. Esse grau de agitação promove um equilíbrio que essa pressão externa, que não vai alterar, tá vendo? Ó? Ela é constante, ela não alterou, representada aqui pela massa do pezinho amarelo, e que esse grau de agitação promoveu esse volume. Esse volume foi promovido pelo grau de agitação dessa temperatura, choque entre as moléculas, aparelho do recipiente e o êmbolo, que promoveu o equilíbrio entre a pressão interna e essa pressão externa, e, consequentemente, esse volume. Se eu aumento essa temperatura, o que acontece? Aumentei a temperatura, 323,15. Como aumentei o grau de agitação das moléculas? A energia cinética das moléculas aumentando, eu vou ter maior contingente de choque entre elas, maior contingente de choque entre os recipientes e o êmbolo, e vou promover um aumento do volume. Por quê? Porque essa pressão interna agora sobrepôs essa pressão externa, e esse volume aumentou. Então, ó, aumentei a temperatura, aumentei o grau de agitação das moléculas, aqui está bem nítido que esse está mais rápido do que esse, porque a temperatura é maior, e esse volume foi aumentado por conta dessa pressão interna ter aumentado. Olha a relação agora desse, fazendo esse como recipiente inicial, para esse como recipiente final. Ó, 323,15, aumentei para 373,15. O que aconteceu com a minha energia cinética das moléculas, ó, em relação a essa, não está bem mais rápida essa? Por quê? Porque eu tenho maior temperatura. Se eu tenho maior temperatura, eu tenho um grau de agitação maior, energia cinética aumentada, choque entre as moléculas, quantidade bem maior, choque entre o molécula e paredes do recipiente e êmbolo, e, consequentemente, o meu volume aumenta. Eu tinha esse volume inicial, provido por essa energia. Quando eu aumentei essa energia, o meu volume aumentou, fazendo uma relação diretamente proporcional entre pressão e temperatura. Aumentei a temperatura, pressão não. Aumentei a temperatura, eu aumentei o volume. Volume e temperatura. Aumentei a temperatura, eu aumento o volume, porque a pressão é constante, beleza? A relação matemática aqui descrita, volume é diretamente proporcional à temperatura quando a minha pressão é constante. K, constante dos gases ideais, que não leva-se em consideração o valor numérico, porque é um gás hipotético. Mostrando o enunciado, ele me diz, mantendo-se constante a pressão de uma certa quantidade de gás confinada em um sistema fechado, a temperatura e o volume são diretamente proporcional. Relação matemática, e aqui eu tenho que a temperatura está multiplicando, passou dividindo, e essa aqui é a relação inicial da lei de Charles. Se eu substituo inicial, que iguala final, vou ter K1 substituindo volume inicial sobre temperatura inicial, igualada a K2, que é o recipiente final, que é a variável final, vou ter volume final sobre a temperatura final. E essa é a minha fórmula para cálculo matemático da lei de Charles, beleza? Aqui a relação gráfica. Ó, se em Boyle eu tenho uma curva, porque a relação é inversa e a equação é do segundo grau, em Charles eu vou ter uma reta,
Porque eu estou falando de uma equação do primeiro grau, porque a minha relação é diretamente proporcional. O volume foi aumentado, automaticamente eu aumento a temperatura, beleza? Então vamos fazer umas questõezinhas para a gente firmar esse conteúdo. A FUVEST São Paulo, o avaliador me diz, uma amostra de gás foi aquecida sob pressão constante. Nessa transformação ocorreu. Bora começar de baixo para cima. Letra D. Aumento de volume do gás, porém a energia cinética média das moléculas manteve-se constante. Se a energia cinética das moléculas se manteve constante, não haveria aumento de volume. Porque eu só vou aumentar a energia cinética aumentando a temperatura. E se a transformação ocorreu a pressão constante, o meu volume aumenta. Então a letra D é falsa. Letra C. Diminuição do volume do gás, porém a energia cinética média das moléculas manteve-se constante. Falsa também. Por quê? Porque se a energia cinética das moléculas se manter constante em uma pressão constante, não vai ter variação de volume. O volume também vai ficar constante. Então, para o meu volume diminuir, eu tenho que diminuir a energia cinética. E como é que eu diminuo a energia cinética das moléculas? Diminuindo a temperatura. Aí sim eu teria uma relação de proporção. Mas diminuir o volume, mantendo constante a energia cinética das moléculas, é falsa, porque eu não tenho relação diretamente proporcional. Letra B. Aumento do volume do gás e diminuição da energia cinética das moléculas. Para eu aumentar o volume do gás, eu preciso aumentar a energia cinética das moléculas através do aumento da temperatura. Então, isso daqui é falsa. Tem que ter uma relação diretamente proporcional. Para isso aumentar, isso aqui tem que aumentar. Para isso aumentar, eu tenho que aumentar a temperatura. Então, letra B, falsa também. Resta A, que é a verdadeira, ó. Aumento do volume do gás e da energia cinética média das moléculas. Para o gás aumentar, eu preciso aumentar a temperatura, que vai aumentar a energia cinética das moléculas. Então, a questão, a letra A é a verdadeira. Uma outra, só para a gente fixar. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, adaptada, e ele me diz o seguinte, que um molde de gás ideal confinado no recipiente A de volume V1 expande-se para o recipiente B de volume V2. Só que V2 é 2 vezes V1 ao ser aberta a válvula X. E ele manda você visualizar no diagrama. Ou seja, eu tenho esse volume V1, tá vendo que ele é menor? E aí, quando eu abrir essa válvula, ele vem para esse volume que é V2, que é 2 vezes V1. Se o processo ocorreu isobaricamente, pode-se afirmar que a temperatura final do gás é, se eu for para a teoria, aumentando o volume, o que acontece com a temperatura na transformação isobárica? Aumenta também na mesma proporção. Se V1 e V2, a relação é 2 vezes de V1, claro que a minha temperatura também aumenta 2 vezes. No entanto, vamos ver isso de forma matemática, que aí fica mais claro. Eu fiz o quê? Eu peguei dados, peguei uma temperatura, 27 graus Celsius, tenho a temperatura, e procurei T2, como é que ele quer, que é a temperatura final. E relacionei o volume atendendo ao avaliador. Ó. V1 é 10, como V2 é 2 vezes V1, eu botei 20 como valor aleatório. Então, se eu usar, porque eu estou usando essa forma de temperatura em graus Celsius mais 273,15, é que eu estou aproximando, é igual a temperatura em Kelvin. Por quê? Porque eu só calculo gás a temperatura de Kelvin. Então, ó, temperatura em Kelvin é necessário para cálculo de gás. Então, quando eu venho aqui, eu digo 27 graus Celsius mais 273 é igual a 300 Kelvin. Então, eu não calculo com 27 graus Celsius, eu calculo com 300 Kelvin. Como foi a transformação? Você pega a temperatura em graus Celsius, que no caso aqui é 27, soma com 273,15, que aqui eu aproximei, e 300 Kelvin. Então, quando eu vou calcular matematicamente essa questão, eu tenho que P1 sobre V1 é igual a T2 sobre V2, que é a fórmula da transformação isobárica. Substituindo os valores, eu tenho 300, que é P1, dividido por 10, V1,
E quero saber T2 que tinha volume de 20, que T vai passar a ter um volume de 20 na relação final. Fazendo a relação proporcional, ó, relação de proporção eu tenho 300 vezes 20, que é igual a T vezes 10. Relacionando mais ainda, T2 passa a ser 300 vezes 20 dividido por 10. Fazendo a fatoração, ó, 10 dividido por 10 dá 1, 20 dividido por 10 dá 2. Eu vou ter 300 vezes 2, T2 igual a 600, beleza? T2 é igual a 600. Aí como é que eu vou marcar aqui? Porque 2 vezes T1, porque se a inicial é 300, a final vai ser 2 vezes ela, 600, 2 vezes T1. Por quê? Porque o meu volume aumentou de 2. Saiu de V1 para 2 vezes V1, beleza? Essa eu queria te mostrar. Valeu, meu irmãozinho. A gente se vê na próxima.